Hoje a gente está recebendo aqui no canal Carlos Eladio, guitarrista do grupo Os Panteras. Eladio, estou muito feliz de estar falando com você. E conta pra gente o seu início na música, como é que você começou a tocar? Eu comecei tocando violino. Meu primeiro instrumento musical foi violino. Eu estudava música clássica. Depois comecei a tocar músicas populares e entrei para o Bando Alegre, que era o grupo musical do Colégio Maristas, onde eu estudava. Você se lembra como foi a sua entrada nos Panteras? A minha entrada nos Panteras foi através de um convite do próprio Raulzito. Aliás, um convite de uma forma inusitada. Eu já conhecia Raul, conhecia Mariano, Carleba, Tildo, e um dia, à beira da piscina de um clube social, Raul chegou dizendo que queria conversar comigo, mas tinha que ser no último andar do trampolim do clube. Chegamos lá em cima, ele então me disse que estava reformulando o grupo e queria saber se eu tinha interesse em tocar com ele nos Panteras. Eu, claro que eu tenho, vai ser ótimo. Mas por que a gente veio para aqui para cima? Eu falei, não, para ninguém ouvir a conversa. Eu digo, tá bom. E agora a gente vai pular? Eu falei, não, agora a gente desce e conta para todo mundo. Sempre Raulzito. Eladio, como que era a performance dos Panteras no palco? O Raul fala sobre isso na música Rock and Roll do disco Panela do Diabo, mas como que era a performance da banda? A performance da banda no palco era a performance de uma banda de rock da época. A gente buscava figurinos diferenciados e Raul, como ele mesmo já dizia, tinha uma performance peculiar porque as pessoas achavam que ele estava tendo um ataque de epilepsia. Há muito tempo atrás, Teve uma época ali nos Panteras que o Raul saiu da banda pra casar com a Edith, né? Mas depois ele voltou. Conta pra gente como que rolou isso. A saída de Raul da banda para se casar com Edith, na realidade, foi uma encenação. O pai da Edith não concordava com o namoro e dizia que música não era profissão. Raul decidiu então sair da banda, foi trabalhar como professor de inglês, passou no vestibular e demonstrou para o sogro que ele tinha escolhido outra profissão. Os Panteras seguiram tocando sem Raulzito, convidamos Emanuel, um guitarrista, para fazer parte do grupo, e determinada noite nós tínhamos acabado de fazer um show quando fomos procurados por um empresário chamado Carlos Silva, juntamente com o sócio dele chamado Bartilotti. Eles estavam com um evento em um clube social de Salvador, com vários artistas, dentre os quais o Chico Anísio e o Gerry Adriani. E não tinha banda para acompanhar Gerry Adriani. E nós fomos apenas o trio, eu, Mariana e Carleba, não deu tempo de procurar o Emanuel. E lá conhecemos os artistas, conhecemos o Chico, conhecemos o Gerry, acompanhamos o Gerry, saiu tudo bem, foi tudo ótimo. A partir daquele momento, o Chico Anísio nos colocou para tocar em vários eventos que ele fazia pelo Brasil e foi futuramente a pessoa que mais nos ajudou na nossa mudança para o Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, o mesmo empresário Carlos Silva nos procurou para nos convidar para fazer uma excursão acompanhando o Gerry Adriani pelo norte e nordeste do Brasil. Nós acertamos todos os detalhes da excursão e fomos dizer ao Raulzito que nós íamos embora para o Rio de Janeiro depois da excursão. Foi aí que ele disse que era tudo uma encenação e agora que ele já estava casado, ele ia voltar para o grupo. Voltou e fizemos a excursão com o Gerry Adriani e depois fomos todos embora para o Rio de Janeiro. Eladio, conta pra gente como que era o repertório dos Panteras. Tinha cover, tinha autoral? Como que era? O repertório dos Panteras era praticamente todo americano. Tinha algumas canções de Roberto e Erasmo e algumas músicas de Luiz Gonzaga. A gente fazia algumas mudanças, alguns arranjos nossos e tocávamos algumas músicas soladas. Na época a gente não tocava nenhuma música nossa. Conta pra gente sobre a gravação do primeiro LP. Você tem alguma música favorita nesse disco? A gravação do primeiro e único LP, Raulzito e os Panteras, começou em um encontro casual nos corredores da CBS. Nós estávamos há mais de uma semana tentando falar com o produtor que nos indicaram, o Jairo Pires, e a gente não conseguia. Em determinado momento, o Roberto Carlos apareceu nos corredores, nos reconheceu, veio conversar e perguntou o que a gente estava fazendo. E disse: a gente quer falar com o Jairo Pires. Eu falei: espera, aguarda um instante. Foi lá dentro do Jairo e vai chamar vocês agora. Cerca de 15 minutos depois, a gente já estava no estúdio, fazendo um teste, uma audição com Jairo Pires, com Roberto Carlos assistindo, Renato, várias outras pessoas, e em seguida chamaram a gente para uma conversa, e nessa conversa eles disseram que seria um pouco difícil a nossa contratação na CBS, mas que a gente fosse no dia seguinte na Odeon,
e procurasse Milton Miranda. Nós fomos na Odeon falar com Milton Miranda e chegamos lá, fomos recebidos imediatamente e poucos dias depois a gente já estava no estúdio gravando o nosso disco. A escolha do repertório foi muito discutida. Algumas canções já estavam prontas, outras nós finalizamos pouco tempo antes da gravação e os arranjos de base eram todos nossos e a complementação era feita pelo maestro Orlando Silveira. Quando a gente não gostava do resultado final, a gente brigava com o maestro. Todas as músicas do disco são especiais, todas elas têm um significado especial, mas eu sempre gostei muito da música Brincadeira, que é do Mariano. No entanto, nos anos 70, a gravadora do Raul pediu a ele uma relação de músicas para divulgar um trabalho da própria gravadora. Ele então preparou uma lista que ele chamou de, abre aspas, lista de músicas que são totalmente o que eu sou dentro dos dados ego-indivíduos, fecha aspas. Eu tenho esse original dessa lista na minha mão e dentre as 15 músicas escolhidas pelo próprio Raul, ele colocou a do disco Raulzito e os Panteras, Por Quê, Pra Quê, que é de minha autoria. Então, eu gosto muito da música Brincadeira, mas vou concordar com o Raul. Também gosto muito de Por Quê, Pra Quê. Você se lembra qual equipamento você usou no disco dos Panteras? Os equipamentos e os instrumentos musicais utilizados na gravação do disco eram todos da Odeon. Eu tinha uma guitarra Supersonic da Giannini, mas utilizei a guitarra da Odeon, que era uma Fender Stratocaster. Hoje em dia, o que você acha desse disco? O resultado da gravação do disco não foi exatamente o que a gente queria, mas também não foi o que a Odeon queria. A gente discutiu muito com o Milton Miranda, a gente discutiu muito com o maestro Orlando Silveira e conseguimos fazer algumas mudanças e colocar algumas músicas que não estavam dentro do que a Odeon imaginava. Eládio, como foi o fim dos Panteras? O fim dos Panteras começou de uma maneira natural, quando a gente percebeu que não havia mais qualquer tipo de interesse da Odeon em nosso disco. Nós resolvemos continuar tocando, mas surgiram alguns imprevistos, alguns contratempos, nossos instrumentos foram roubados, e aí um dia nós decidimos procurar o Gerry Adriani. O Gerry nos acolheu de um modo muito carinhoso, nós contamos toda a nossa situação para ele, ele nos ajudou a comprar os instrumentos, ele foi nosso fiador, e nós viramos a banda exclusiva do Gerry Adriani. A partir daquele instante a gente tocava muito e viajava bastante com o Gerry. Pouco tempo depois o Mariano resolveu voltar para a Bahia, e nós colocamos Plininho, o irmão de Raul, Plínio Seixas, para tocar contrabaixo nos Panteras. Logo em seguida, Raul disse que iria voltar também para a Bahia, e Plínio também. Ficamos eu, Carleba, ainda com dois amigos do Rio de Janeiro tocando, o Ivan Machado no contrabaixo, Ricardo Tonini no teclado, até que chegou um momento que não era mais possível se viajar com bandas grandes, e aí cada um foi procurar outros caminhos. Eu continuei tocando com o Gerry durante algum tempo como guitarrista e em seguida a Carleba passou a tocar com o Gerry também só como baterista dele. Quando surgiam oportunidades, ele sempre colocava a gente para tocar com ele. Eládio, agora eu vou fazer a última pergunta e eu gostaria de saber qual foi seu último contato com o Raul e o que você achava das músicas dele na carreira solo. Meu último contato com o Raul, acredito que tenha sido em meados dos anos 80. Nos anos anteriores, a gente sempre se encontrava, a gente sempre conversava. Em 1974, ele esteve em Salvador, foi ao programa de rádio do Valdir Big Ben Serrão e disse que gostaria de falar comigo. Se alguém soubesse onde eu morava, que ligasse para a rádio para dar o endereço. Mais uma vez, de uma forma inusitada, às 3h30 da manhã, ele apareceu na minha casa com Valdir Serrão e Glória para me perguntar se eu gostaria de voltar a tocar com ele. Em 1975, eu participei da gravação do álbum Noveon. Eu voltei a ser parceiro dele, virei parceiro também do Paulo, cantei com ele, fiz a voz de Peixuxa com ele e fizemos alguns shows pelo Brasil. Logo em seguida ele foi para os Estados Unidos, eu voltei para Salvador. Nos anos seguintes conversamos por telefone algumas vezes, nos encontramos em Salvador. Eu estive com ele no Rio de Janeiro durante a gravação do álbum Há 10 Mil Anos Atrás e a partir dali perdemos contato e só nos reencontramos nos anos 80. Com relação às músicas da carreira solo de Raul, são músicas atemporais. Eu gosto do trabalho dele, gosto das canções, principalmente porque são músicas feitas com letra e música.